A Câmara de Vereadores tinha conhecimento dos direitos dos trabalhadores, dos funcionários da Prefeitura, que não estavam sendo pagos? E se tinha esse conhecimento, por que não tomou uma atitude na época? Ou não cabe à Câmara de Vereadores tomar esse tipo de atitude? A partir do momento que o Godoy assumiu em 2013, eles mesmos incentivaram aquelas pessoas que trabalharam com eles a entrar na justiça para a Prefeitura. Então hoje eles mesmos reconheceram que tudo que eles fizeram foi errado para o município. Muitas vezes a Câmara ficou com a mesma assessoria da Prefeitura, porque a Câmara não tinha condições de pagar assessoria jurídica própria. Então, com isso, o mesmo assessor da Prefeitura era o que assessorava as reuniões da Câmara. Então, a explicação já veio de cima para baixo. É um município novo, com pessoas inexperientes na Câmara, os vereadores inexperientes, alguns experientes que vinham da Açucena, mas também a gente não deixaram passar também. O ex-prefeito Nereu, ele encerrou o mandato dele em 2008, deixou o vice no lugar e em 2013 ele foi condenado por corrupção. E, segundo o que você acabou de explicar, em razão até mesmo da falta de experiência dos vereadores na época. Hoje nós temos 7 vereadores inexperientes na Câmara de Vereadores. Alguns de 3 ou 4 mandatos, mas que permanecem inexperientes. Isso aí é fato. Mas a pergunta é, o prefeito Godoy, encerrando o mandato agora em 2020 e deixando o vice dele no lugar, há alguma possibilidade de ele vir a ser acusado ou condenado por corrupção nos próximos anos? Não. Certo, você citou convênios. Uma das perguntas que eu tinha para fazer era sobre isso. Dias atrás, talvez o que as pessoas que assistem a gente não sabem direito é que aqui o entrevistador também passa por todos os problemas vividos pela comunidade. Então, na maior parte das vezes, as nossas perguntas é exatamente citando problemas que a gente vive no nosso dia a dia. Dias atrás, eu encontrei com o vereador William Matias na rua, fiz uma reclamação e eu queria saber se você teve tempo para se informar sobre o assunto, sobre o convênio do ComSaúde, que as pessoas têm que pagar 50% dos exames ou das consultas para poder ter um acesso mais rápido, uma vez que o mesmo serviço é oferecido pelo SUS, porém, se você esperar pelo SUS, demora um ano. Se você for pelo convênio, sai no mesmo dia ou na mesma semana, mas você tem que pagar metade do valor, quando metade da população não tem emprego e não tem condições de pagar isso e às vezes fica por um ano ou 2 esperando. Essa obrigatoriedade de pagar metade e, no caso da opção de não fazer pelo SUS e fazer pelo ComSaúde, essa opção não faz com que o SUS seja ainda mais retardatário para que as pessoas dos convênios se beneficiem com esses valores de 50% pago pela população? Aconteceu já, várias vezes. Olha, se você quiser, isso aqui vai demorar um pouquinho, esse exame seu, mas se você tiver urgência, a gente consegue um lugar que te dá 50% de desconto. Então isso são sugestões que foram dadas. Mas isso não tem nada a ver com a administração e a questão da... Então a administração está ciente de que essas sugestões é crime? Eu não digo que é crime, mas vamos supor, está ajudando o paciente, porque a gente sabe mas que pela lei é crime. Eu não digo que seja crime, não, entendeu? Pela lei é. Igual eu estou te falando, eu não sei se é crime, eu não posso afirmar para você que é crime. Certo, então fica a dica para você que usa os serviços da Prefeitura, da Secretaria de Saúde de Periquito. Se você recebeu uma indicação da Secretaria de Saúde, se você recebeu uma guia para fazer um determinado exame, uma determinada consulta no ComSaúde, está aqui o vereador William Matias, que é presidente da Câmara e até o mês passado era líder de governo na Câmara, está afirmando que todos os exames e consultas feitas no ComSaúde são 100% gratuitos. Saúde é 100% gratuito. 100% gratuito. Se de repente você se deparar com uma cobrança dessa de 50%, procure o vereador William Matias e se recuse a pagar, mas não peça dele a devolução do valor. Exija que ele faça com que isso se cumpra. Ano eleitoral, política chegando, e a gente está vendo alguns dos velhos apoiadores do PMDB, do atual MDB, pessoas que participaram ativamente, até mesmo na linha de frente, na eleição passada, apoiando o atual prefeito Godoy, estão se articulando para fazerem campanha contra dessa vez. Isso significa que a gestão do atual prefeito está sendo ruim? Ou está deixando muito a desejar? As pessoas que conhecerem de fato essa administração jamais ficariam contra ela. Ainda mais para ir para o outro lado. Porque o outro lado deixou dívida com o INSS de mais de 5 milhões de reais, deixou dívida trabalhista passando de 1 milhão de reais, que não pagava 13º para funcionário, que não pagava férias,
Aí a pessoa que veio aqui, conhece tudo isso hoje, que aqui a administração ela é regular com essa situação. Está pagando dívida que essas pessoas deixaram, que eu igual eu citei, que uma criança que nasceu em 2001 vai completar 20 anos hoje, ou seja, uma vida inteira que ela já tem aí para frente, que ela já teve, e ainda vai ter muito para frente. Já pagou dívida até hoje, vai continuar pagando dívida. Você falou sobre o prefeito Godoy ser o realizador de obras. Realmente temos bastante obras em Periquito que foram feitas tanto no município quanto nos distritos. Algumas realmente que eram muito esperadas pela população há anos, porém temos muitas obras paralisadas também. E houveram várias promessas de que essas obras seriam concluídas, algumas feitas pessoalmente a mim, me disseram que algumas delas seriam concluídas até dezembro, não foram. O que levou a prefeitura a iniciar tantas obras que não seria possível concluir? Então, essa obra também realmente era essa, ficou paralisada, porque era fruto com o governo do Estado. Então ficou 4 anos praticamente sem receber recurso, ela ficou 4 anos parada. Em relação ao problema dos repasses serem parcelados, 20%, por que então que a placa inaugural da obra traz a data do início da obra e a data do final da obra? Você acabou de falar que vai ser feito o asfalto entre Serraria e Pedra Corrida. Serraria BR e BR Pedra Corrida. Isso. O asfalto do Baixio. Foi dito várias vezes que não seria asfalto, mas que ficaria igual a asfalto. A obra já foi concluída e não está igual a asfalto. Como eu já havia dito, a partir de agora essas entrevistas vão ter também perguntas do nosso público que acompanha a gente tanto no site quanto no Facebook ou no WhatsApp, pessoas de Periquito que vivem os problemas da comunidade e quiserem e tiverem perguntas a serem feitas. E hoje só tivemos o tempo de coletar a pergunta do Gilmar Moreira, de Serraria. O Gilmar, obrigado Gilmar por interagir com a gente aqui no nosso canal Periquito Esporte Notícias. O Gilmar quer saber exatamente o que eu perguntei, por que algumas obras estão paralisadas há muito tempo, o porquê começar várias obras e não começar uma conclui, começa a outra conclui, começa a outra conclui. E ele quer saber também sobre a rede de esgoto de Serraria, especificamente na rua Palmeiras, em Serraria. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Periquito Esporte Notícias. Eu sou o Elerson Oliveira e estamos aqui mais um ano fazendo aquela entrevista, dando aquelas explicações, aquela satisfação básica à nossa comunidade de Periquito com o vereador William Matias. Bom dia, Elerson, e bom dia a todos os ouvintes aí do canal Periquito Esporte Notícias. Então, gente, como vocês sabem, ano passado fizemos uma entrevista que durou quase 2 horas, bastante perguntas polêmicas, e hoje não vai ser diferente. Porém, vale lembrar que o vereador William Matias, de 9 vereadores de Periquito, ele é o único que aceita fazer essas entrevistas. Então acompanhe aí a entrevista para você ver se de fato há tendência nas perguntas e para você ver também se de fato há motivo para que os demais se recusem a prestar esclarecimentos à nossa comunidade. William Matias, 4 mandatos de vereador, 20 anos participando da política em Periquito, porque durante um mandato você ficou de fora, durante um pleito você ficou de fora, porque se candidatou a prefeito e não foi bem sucedido. Mas 20 anos, fala pra gente, o que mudou no município de Periquito politicamente e também em termos de estrutura, de infraestrutura, em termos de apoio ou assistência à comunidade nesses 20 anos? Na realidade, nesses últimos 20 anos, a gente vê um município sempre passando por dificuldades financeiras. Então nós vimos que logo no primeira gestão que teve o município, nós tivemos alguns avanços sim na infraestrutura, principalmente na questão de saneamento básico, foram construídas algumas redes de esgoto, e foi também um momento de implantação dos serviços mesmo do município. Sede de prefeitura, que inclusive hoje aqui é a sede da Câmara, na época era a implantação de postos de saúde, então foi um momento inicial do município. Mas ao mesmo tempo também, já no segundo mandato, já depois da emancipação, o município também já enfrentou dificuldades financeiras, dívidas herdadas. E tivemos 2 gestões aí de um prefeito, depois ele elegeu seu sucessor, e a gente viu que foi feito alguns serviços, mas os serviços também foram de duração muito curta. A gente viu que precisou agora, nesses 2 últimos governos, de reestruturar muita coisa que tinha sido feita no passado. E vale lembrar também que, mais uma vez, o município herdou dívidas enormes. Dívidas com o INSS. Hoje as dívidas de INSS do município passam de 5 milhões de reais. A gente tem dívida trabalhista do município
que foi deixada pela administração do PT, de dívidas de 13º, de férias que não foram pagas. E assim que o prefeito Godoy assumiu, todos entraram na justiça para receber o que não receberam em 2001 até 2008. E também no último mês de 2012, que é o mês de dezembro, mais o 13º de dezembro de 2012. Então, com isso, essas dívidas trabalhistas passam de R$1 milhão. Aí o município herdou dívida com Copasa, dívida com CEMIG, dívida com PASEP. Então, hoje as dívidas do município ela ultrapassou R$7 milhões. Então, a gente vê que o município hoje tem uma certa estrutura, mas muito empenho do atual gestor, que tem muita influência, muito contato, conseguiu trazer muitos recursos federal e estadual, que conseguiu estruturar o município. Mas, se a gente for analisar, nesses 20 anos que eu participo da política, eu posso dizer que uma criança que nasceu em 2001, hoje tem 20 anos de idade, e ela, desde o nascimento dela até hoje, ela paga a dívida do município de gestores que foram mal sucedidos aqui no nosso município. Talvez um dos piores problemas da criança que nasceu em 2001 e hoje tem 20 anos de idade é que ela está enfrentando problemas pela falta de preocupação com a geração de emprego dos governantes que passaram pelo município nesses 20 anos e hoje estão todas desempregadas. Uma pergunta básica que todas as pessoas fazem ao ouvir essas perguntas. Você foi vereador nos 8 anos de mandato do Nereu, de 2001 a 2008. Isso. A Câmara de Vereadores tinha conhecimento dos direitos dos trabalhadores, dos funcionários da Prefeitura, que não estavam sendo pagos? E se tinha esse conhecimento, por que não tomou uma atitude na época? Ou não cabe à Câmara de Vereadores tomar esse tipo de atitude? Na realidade é o seguinte, na época não existia tanta informação como tem hoje. De 2001 a 2002, tinha uma forma de contratação. Era através de nomeações. Aí veio o Ministério Público e exigiu que fizesse concurso. No que fez o concurso, deu posse para alguns que passaram no concurso público naquele momento. Aí começou a falar o seguinte, olha, para os contratados não têm direito de receber o 13º e nem férias, porque os contratos são de 6 meses. Essa era a explicação que eles davam para a gente. Já os concursados passam a ter direito de receber porque está no Estatuto dos Servidores. Então foi modificada a forma de nomeação que acontecia até 2002 e passou a ser contratos de 6 meses. Então, mas mesmo de 2001 a 2002 não pagava 13º para ninguém, porque era uma forma de nomeação lá que eles usavam um termo que eu não me lembro agora. Já nesse período para frente que teve os concursados, também falavam que não tinham direito de receber porque era contrato de 6 meses e renovava por mais 6. Então, para nós, naquele momento ali, a assessoria da prefeitura falava isso, o prefeito falava isso, e para a gente que até é envolvido, chamado Partido dos Trabalhadores, que sempre defendeu os trabalhadores, então para a gente ali, para nós naquele momento, estava tudo ok, estava tudo legal. Só que depois a gente vai buscando conhecimento e a gente começa a entender que as coisas realmente não eram do jeito que eles pregavam. Porque prova disso que hoje, a partir do momento que o Godoy assumiu em 2013, eles mesmos incentivaram aquelas pessoas que trabalharam com eles a entrar na justiça com a prefeitura. Então hoje eles mesmos reconheceram que tudo que eles fizeram foi errado para o município. Então, na realidade, naquela época, pelo menos o que passava para nós, tanto a assessoria jurídica da prefeitura, a assessoria na época também, muitas vezes a Câmara ficou com a mesma assessoria da prefeitura, porque a Câmara não tinha condições de pagar assessoria jurídica própria. Então, com isso, o mesmo assessor da prefeitura era o que assessorava as reuniões da Câmara, então a explicação já vinha de cima para baixo. E muitas vezes a gente realmente falta de experiência. Hoje não, hoje a gente tem mais informações, hoje a Câmara tem assessoria própria, então hoje o assessor da Câmara ele não deixa passar muitas coisas batido mais, que passou no passado. Então assim, realmente é um município novo, com pessoas inexperientes na Câmara, os vereadores inexperientes, alguns experientes que vinham da Sucena, mas também a gente não deixaram passar também. Então hoje isso já não acontece mais, mas na época a gente faltava muita informação. A internet na época não era esse volume que tem hoje, igual eu te falei aqui, a assessoria jurídica era as mesmas, então a gente teve muita dificuldade para entender isso sim. E isso a gente reconhece, que a gente teve essas dificuldades no passado. O ex-prefeito Nereu, ele encerrou o mandato dele em 2008, deixou o vice no lugar e em 2013 ele foi condenado por corrupção. E segundo o que você acabou de explicar, em razão até mesmo da falta de experiência dos vereadores na época. Hoje nós temos 7 vereadores inexperientes na Câmara de Vereadores. Alguns de 3 ou 4 mandatos, mas que permanecem inexperientes. Isso aí é fato. Mas a pergunta é,
O prefeito Godoy, encerrando o mandato agora em 2020 e deixando o vice dele no lugar, há alguma possibilidade de ele vir a ser acusado ou condenado por corrupção nos próximos anos? Não, eu não vejo essa possibilidade porque a administração do Godoy é feita com planejamento. E a gente está muito próximo dele, a gente observa isso. Então, assim, o Godoy, ele não deixa contrair dívidas, só faz aquilo que está dentro do orçamento da prefeitura, que cabe no orçamento da prefeitura. Ele não é de sair esbanjando, tem cortes sim. A gente pode reparar algumas questões que tinha no passado. Por exemplo, vou dar um exemplo de festas. No ano passado, nas administrações anteriores tinha carnaval, tinha cavalgada. Nas administrações do Godoy, só tem carnaval. Ele não fez cavalgada. Por quê? Porque tem um custeio muito alto. E ele também achava injusto o município todo arrebentado, ruas sem pavimento, esse monte de dívida que foi herdado, e gastando 300, 400 mil numa festa. Então ele faz o carnaval, que fica em torno de 60, 70, 80 mil no máximo. Então com isso ele faz a economia. Então com isso ele não vai deixar coisas passar, coisas ficar pendentes e de não serem pagas. Sobre a questão de convênio. O município hoje tem vários convênios assinados, todos que já foram realizados, prestações de contas em dia, corretamente, já tem retorno de várias prestações de contas que já foram prestados, tudo ok. O que aconteceu no passado, pelo menos o que você citou da condenação, eu acredito que seja da máfia de sanguessuga, isso seja isso que você esteja falando. Então, o que acontece? Esse tipo de convênio, esse tipo de proposta, nessa administração, eu posso te afirmar que ela não existe. Certo, você citou convênios, uma das perguntas que eu tinha para fazer era sobre isso. Dias atrás, talvez o que as pessoas que assistem a gente não sabem direito é que aqui o entrevistador também passa por todos os problemas vividos pela comunidade. Então, na maior parte das vezes, as nossas perguntas é exatamente citando problemas que a gente vive no nosso dia a dia. Dias atrás, eu encontrei com o vereador William Matias na rua, fiz uma reclamação e eu queria saber se você teve tempo para se informar sobre o assunto. Sobre o convênio do ComSaúde, que as pessoas têm que pagar 50% dos exames ou das consultas para poder ter um acesso mais rápido, uma vez que o mesmo serviço é oferecido pelo SUS, porém, se você esperar pelo SUS, demora um ano. Se você for pelo convênio, sai no mesmo dia ou na mesma semana, mas você tem que pagar metade do valor, quando metade da população não tem emprego e não tem condições de pagar isso e às vezes fica por um ano ou dois esperando. Essa obrigatoriedade de pagar metade e, no caso da opção de não fazer pelo SUS e fazer pelo ComSaúde, essa opção não faz com que o SUS seja ainda mais retardatário para que as pessoas dos convênios se beneficiem com esses valores de 50% pago pela população? Tá, mas deixa eu deixar claro, todos os exames feitos pelo ComSaúde, ele é 100% gratuito para o paciente. Quando ele foi encaminhado pela secretaria com a guia do ComSaúde. Ninguém paga nada. Eu já paguei do meu bolso da minha esposa. Isso, mas aí eu vou te explicar. Mas provavelmente pode ser alguma clínica que eles indicam. A secretaria indica, olha, aqui vai demorar um pouco, mas se você tiver com certa urgência, dá o lugar a 50% de desconto. Pelo menos por essa informação que eu tive. O prefeito Godoy teve, recentemente, ele foi fazer um exame dele, até em Governador Valadares, encontrou com uma pessoa de periquito nessa mesma clínica. E dialogando, a pessoa falou com ele que ia pagar 50% lá. Quando ele chegou aqui, ele chamou a secretária e falou que não quer que isso aconteça mais. De ficar sugerindo clínicas para as pessoas pagarem 50%. Ou a gente vai resolver, ou a pessoa, se não puder esperar, a pessoa mesmo vai ter a iniciativa de buscar uma clínica que ele queira. Mas dentro da gestão, da secretaria, parar de indicar esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente está lutando para que a gente consiga zerar as filas de exame. Esses dias mesmo serão autorizados 48 endoscopias. O prefeito pediu para fazer um levantamento de quantos pedidos de endoscopia está lá parado. Fizeram um levantamento de 48 endoscopias. Serão marcadas as 48 endoscopias. Em outubro, aproveitando a campanha do Outubro Rosa, o município ele realizou aproximadamente 580 mamografias. E as mulheres que tiveram alguma alteração no exame, ainda a administração vai disponibilizar o ultrassom das mamas, para fazer um exame mais apurado, para ver o que foi aquela alteração. Né? Se é uma falta de hormônio, se é Deus o livre, guarde todas as mulheres, mas se for um início de câncer de mama, porque a gente sabe que a doença diagnosticada no início ela tem 100% de cura. Então, assim, a administração está trabalhando para zerar essas filas de exame. Mas essa questão de pagar 50%, isso a administração não aceita e não admite.
todos os exames marcados para o Consaúde pela Secretaria, emitindo guia do Consaúde para a pessoa ir na clínica fazer o exame, ele tem que ser 100% gratuito. Agora, aconteceu já várias vezes. Olha, se você quiser, isso aqui vai demorar um pouquinho, esse exame seu, mas se você tiver urgência, a gente consegue um lugar que te dá 50% de desconto. Então, isso são sugestões que foram dadas. Mas isso não tem nada a ver com a administração e a questão da Então, a administração está ciente de que essas sugestões é crime? Eu não digo que é crime, mas vamos supor, está ajudando o paciente, porque a gente sabe mas que o pela SUS, lei é crime. Eu não digo que seja crime, Não, entendeu? Pela lei é. Igual eu estou te falando, eu não sei se é crime, eu não posso afirmar para você que é crime. Mas o que acontece? É uma sugestão que a secretaria estava dando para o paciente. Olha, se você deixar aqui seu pedido, você vai entrar na fila de espera. Porque o que acontece? Talvez aquele mesmo exame que a pessoa vai fazer, talvez já tem 100 pedidos na frente. Então a pessoa vai entrar na fila de espera. Aí a pessoa, eu acredito que seja assim, olha, aqui vai demorar, porque você tem que entrar na fila de espera. Se você quiser, a gente consegue, em um determinado lugar, te dar 50% de desconto. Se for um carimbo da gente, deve ser mais ou menos isso. A gente carimba aqui, você vai lá e te dá 50% de desconto. Quer dizer, então está sugerindo e ajudando o paciente, porque aí eu não vejo que é crime. Porque o crime talvez seria assim, olha, eu vou te indicar nessa clínica, essa clínica vai dar um percentual para quem indicou. Aí é crime. Mas para sugerir, para acelerar, tudo bem, aí é uma sugestão que eles tenham dado. Mas o prefeito também não quer isso mais. Ele quer que as coisas sejam, ou vai com a gente, ou a pessoa mesmo não tem a própria iniciativa dele, de procurar, porque a gente sabe que tudo pelo SUS, muitas vezes também é demorado. Certo, então fica a dica para você que usa os serviços da Prefeitura da Secretaria de Saúde de Periquito. Se você recebeu uma indicação da Secretaria de Saúde, se você recebeu uma guia para fazer um determinado exame, uma determinada consulta no Consaúde, está aqui o vereador William Matias, que é presidente da Câmara e até o mês passado era líder de governo na Câmara, está afirmando que todos os exames e consultas feitas no Consaúde são 100% gratuitos. Saúde é 100% gratuito. 100% gratuito. Se de repente você se deparar com uma cobrança dessa de 50%, procure o vereador William Matias e se recuse a pagar, mas não peça dele a devolução do valor. Exija que ele faça com que isso se cumpra. Porque o que acontece? Eu estou deixando claro, com a guia do Consaúde, ele é 100% gratuito. Isso. Porque quando dá esses descontos, parece que baixa um carimbo no próprio pedido de exame da pessoa. Então o pedido de exame ele não está com a guia do Consaúde, ele é um pedido de exame. Então, geralmente parece que era isso. Ele batia um carimbo aqui com a assinatura de alguém, com a Secretaria de Periquito, aí a pessoa chegava e apresentava esse carimbo e tinha um desconto. Então esse aí não tem nada a ver com o Consaúde. Porque todos os exames do Consaúde... O exame do Consaúde que eu falo é aquele feito lá dentro da clínica do Consaúde em Patinga. Ou clínicas conveniadas pelo Consaúde. Os que eu falo que estavam sendo cobrados são os feitos dentro da clínica do Consaúde em Patinga. Entendeu? Então, para mim é até novidade, eu vou procurar saber isso. Pois é. Ano eleitoral, política chegando, e a gente está vendo alguns dos velhos apoiadores do PMDB, do atual MDB, pessoas que participaram ativamente, até mesmo na linha de frente, na eleição passada, apoiando o atual prefeito, Godoy, estão se articulando para fazerem campanha contra dessa vez. Isso significa que a gestão do atual prefeito está sendo ruim? Ou está deixando muito a desejar? Não, eu acredito que isso são projetos de vida, ou ambições pessoais, vontade de crescer. Eu acredito que seja nesse sentido. Porque se a gente for olhar a gestão é a melhor de todos os tempos. O Godoy ele sempre falava que ele tinha a vaidade de querer ser o melhor prefeito que já passou por Periquito. E eu acredito que ele está conseguindo fazer isso, tanto na infraestrutura quanto nos demais setores da administração pública. Quando eu digo para você que nós, no mês de outubro e novembro, fizemos 580 mamografias, eu posso te afirmar que nunca na história de Periquito, eu vou parafrasear o Lula, mas nunca na história de Periquito houve tantas mamografias como aconteceu. Eu nunca vi chegar e falar assim, olha, faz um levantamento de quantas endoscopias precisam. Aí vamos agora liberar. Se a gente for analisar, já foram feitas mais de 1000 dentaduras no município. Então, a administração ela vai em todos os segmentos da sociedade e procura auxiliar as pessoas.
Então, geralmente, a gente vê que as pessoas têm a tendência de pegar uma linha. Tá certo, o Godoy ele se autodenomina tocador de obras. De fato, é o que ele tem mais prazer em fazer obras. Mas a gente vê também que a gestão avançou em determinados pontos. Então, com isso, a gente vê hoje pessoas articulando, querendo até ser candidatos, compondo chapas do outro lado. Eu creio que seja projetos de vida. Porque se for analisar, e se estiver falando mal dessa gestão, é porque não conhece ela de fato. Só apoiou, mas não conhece. Porque aquelas pessoas que conhecem de fato, hoje, a gestão da Prefeitura de Periquito, o zelo com as contas públicas, a questão de fazer corte mesmo na carne, de não pegar, de não ter consumo exagerado de determinadas coisas, as pessoas que conhecerem de fato essa administração jamais ficaria contra ela. Ainda mais para ir para o outro lado. O outro lado que deixou dívida com o INSS de mais de 5 milhões de reais, que deixou dívida de trabalhista passando de 1 milhão de reais, que não pagava 13º para funcionário, que não pagava férias. Aí a pessoa que veio aqui, conhece tudo isso hoje, que aqui a administração ela é regular com essa situação. Está pagando dívida que essas pessoas deixaram, que eu igual eu citei, que uma criança que nasceu em 2001 vai completar 20 anos hoje, ou seja, uma vida inteira que ela já tem aí para frente, que ela já teve, e ainda vai ter muito para frente. Já pagou dívida até hoje, vai continuar pagando dívida contraída pelo município. Então as pessoas que de fato conheceram o passado, vem e apoia essa gestão, está vendo o sacrifício, que vai ser realizada uma obra agora de pavimentação de serraria até na Pedra Corrida com recurso próprio. 4 milhões de reais que o prefeito Godoy juntou no caixa de recurso próprio, de arrecadação que entrou no município e ele não gastou e está segurando ele para fazer essa obra. Aí a pessoa pegar e deixar de apoiar uma administração dessa para apoiar o passado, que arrebentou com o município, só pode ter ambição pessoal ou queria algo pessoal para ele e não está pensando no município não. É um projeto pessoal mesmo que essa pessoa possa ter. Porque aquelas pessoas que realmente conhecem de gestão pública, de administração pública, jamais ficaria contra uma gestão dessa. Porque é uma gestão que realmente está pensando no município de Periquito. Você falou sobre o prefeito Godoy ser o realizador de obras. Realmente temos bastante obras em Periquito que foram feitas tanto no município quanto nos distritos. Algumas realmente que eram muito esperadas pela população há anos, porém temos muitas obras paralisadas também. E houveram várias promessas de que essas obras seriam concluídas, algumas feitas pessoalmente a mim, me disseram que algumas delas seriam concluídas até dezembro, não foram. O que levou a prefeitura a iniciar tantas obras que não seria possível concluir? Tá, então vamos explicar como funciona. Porque, igual eu falei aqui, o município de Periquito é um município pequeno. A arrecadação é mais de transferências de governo estadual e federal para o município. A arrecadação própria do município ela é muito baixa. Então, com isso, é necessário o município fazer o quê? Buscar convênios. Seja o governo federal, seja o governo estadual. E muitos desses convênios são através de emendas parlamentares. Deputado estadual e deputado federal que indica recursos para o município. Só que as obras do governo federal, a maioria delas, são realizadas com convênio diretamente ligado à Caixa Econômica Federal. Então, o prefeito Godoy, até recentemente, em uma audiência pública, disse que a Caixa Econômica Federal é um cemitério de prefeitos. Por quê? Porque eles têm lá 3 engenheiros para fiscalizar 200 cidades. E essas cidades todas realizando obras. Então, eles não dão conta de fiscalizar todas essas obras. Então, o que acontece? Realiza um convênio. A cada 20% de obra executada, o engenheiro da Caixa vem, fiscaliza, autoriza a Caixa a pagar o empreiteiro recebe para ele continuar tocando mais 20%. E aí vai. Então, até que esse engenheiro, esse empreiteiro faz 20% da obra, e até que o engenheiro da Caixa vem para fiscalizar, isso ele vai demorando, porque está em outro lugar, está na cidade tal, na cidade Y, na cidade X. Até ele chegar aqui, já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a obra vai ficando parada ali. Porque o empreiteiro, o que ele quer fazer? Ele tem que ter um dinheiro, lógico, para iniciar a obra, ele tem que realizar pelo menos 20% inicialmente. Mas ele vai continuar empatando o dinheiro dele ali, mais 20%, porque quando o engenheiro, digamos que ele realiza 40% da obra, ele vai receber primeiro só os 20%, depois vai receber mais 20%, então ninguém quer ficar injetando dinheiro. O país passa por crise. Uma crise financeira e econômica muito forte. Então os empreiteiros também não estavam tendo esse recurso para ficar tocando obra para a obra ir acelerando. Então o que faz? Ele toca 20% e espera receber. Mas até que vem a fiscalização, passa 30, 60 dias, ela vai ficando parada.
Aí vai e realiza mais 20. Aí vem a fiscalização, fica mais um tempo, 60, 90 dias parado para ele receber. E com isso, essas obras ficam se arrastando. Elas vão se arrastando. Então, o motivo a gente fala assim, as obras estão paralisadas. Na realidade, hoje, a obra paralisada mesmo, no município nós temos uma, que é esse centro de eventos que foi construído aqui no centro da cidade. Por quê? Porque ali é fruto do governo do Estado. O governo do Estado não está pagando nada praticamente. Então essa obra aí realmente já está paralisada. As demais estão sendo executadas, mas dentro dessa lentidão do processo. Não é porque a prefeitura quer que ela seja lenta. Inclusive a Associação Mineira de Municípios, também com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, fizeram um grande apelo e o Congresso Nacional aprovou recentemente que os recursos de convênio sejam repassados diretamente para a Prefeitura. E lógico, depois eles vêm fiscalizar, a Prefeitura tem que prestar as contas direitinho, mas só que com isso, se o recurso vir diretamente para as contas da Prefeitura, essas obras serão realizadas com uma certa, mais rápido. Vai iniciar e finalizar com mais rapidez do que acontece hoje. Então é isso que os prefeitos também têm lutado, para que esses recursos acontecesse como acontecia antigamente, depois passaram pela Caixa e fica essa lentidão. Nós tivemos uma obra que ficou um tempo sim paralisada, que é a obra da UBS. Essa obra ela foi iniciada ainda na gestão do governador Anastasia, e depois que ele saiu foi o governador Alberto Pinto Coelho, que era o vice-governador na época, ele subiu no lugar dele. Eles iniciaram a obra. Veio o governador Pimentel, parece que pagou uma parcela de R$105 mil só. E agora, já no governo Zema, através da articulação do nosso deputado estadual Tito Torres, foi que ele terminou de liberar os recursos dessa UBS. Aí a gente pode ver, qualquer hoje munícipe pode passar em frente à construção da UBS e vai ver que ela está em andamento. E a gente acredita que nos 30, 40, 50 dias, no máximo, essa obra será entregue para a população. Então, essa obra também, realmente, essa ficou paralisada, porque era fruto do governo do Estado. Então, ela ficou 4 anos praticamente sem receber recurso, ela ficou 4 anos parada. Em relação ao problema dos repasses serem parcelados, 20%, 20%, por que então que a placa inaugural da obra traz a data do início da obra e a data do final da obra? Porque, na realidade, o convênio, na hora que o prefeito assina o convênio, isso é automático, já vem no convênio que a obra terá um prazo, vamos colocar aqui de 1 ano, um exemplo. Ela será iniciada em 20 de fevereiro, não, hoje é 10, né? 10 de fevereiro de 2020, com prazo de entrega no dia 10 de fevereiro de 2021. Isso é praxe. Todos os convênios têm isso. Porque assina o contrato, assina o convênio, tem que ter a data inicial, a data final. Só que acontece, aí nós estamos falando da lentidão. Vai chegar na lentidão. Quando esse prazo vai vencer, o que a Caixa faz? Ela mesma já chega no município para prorrogar o convênio. Só que eles não alteram a placa permanece a mesma, porque a placa também, ela faz parte do convênio. Isso está lá no convênio, que tem que ter uma placa de publicidade, com o valor da obra, de onde vem o recurso do governo federal, do governo do estado, o início e final da vigência do contrato. Mas geralmente a maioria desses convênios, eles são depois prorrogados porque as obras não são realizadas dentro daquele prazo. Mas isso é praxe. Isso é praxe que já vem no convênio. Falando de obras ainda, você acabou de falar que vai ser feito o asfalto entre Serraria e Pedra Corrida. Serraria BR e BR Pedra Corrida. Isso. O asfalto do Baixio. Foi dito várias vezes que não seria asfalto, mas que ficaria igual a asfalto. A obra já foi concluída e não está igual a asfalto. Não, a obra não foi concluída ainda. Não foi? Não. Porque também é uma obra de recurso próprio. Na verdade, quando a gente fala assim que ia ficar igual a asfalto, é que a gente fala assim, que vai ficar, a pessoa não ia dar no buraco, né? Mas não é que vai ficar a mesma pavimentação do asfalto. Porque ali é uma escória de alto forno, então é um material que ele não deixa dar muita lama e não deixa os carros agarrar. Então o que acontece? Era a primeira camada que foi feita. Como é realizado com recurso próprio, isso tem um custo muito alto. Né? Então, principalmente um custo de transporte, porque tem que trazer ele de Cachoeira Escura para cá. E só os caminhões da prefeitura não dá conta. Então a prefeitura precisa de trazer, de alocar carretas para trazer. Aí tem o custo dos combustíveis dos próprios caminhões nossos, o combustível do maquinário que a gente usa. Aí a prefeitura tem que alugar alguns outros maquinários, por exemplo, o rolo, que a prefeitura não tem.
né, ali na sua frota. Então, isso tudo gera um custo muito alto. E são 9 quilômetros de extensão da estrada. Então, o custo é muito alto. Então, a prefeitura vai fazer a segunda camada, que vai ficar muito bom ainda. E nós tivemos já uma experiência, nós tivemos um período de chuvas aí bem intenso e nós não tivemos problema com a estrada. Ela deu algumas valas? Deu alguns buraquinhos? Deu. Mas não tivemos nenhum carro parado nessa estrada de São Sebastião do Baixio. Então nós já tivemos um avanço, mas ainda vai ter uma segunda camada ali. Mas aí tem que esperar dar um fôlego nas contas públicas, porque é feito com recurso próprio, não é convênio. Como eu já havia dito, a partir de agora essas entrevistas vão ter também perguntas do nosso público que acompanha a gente tanto no site quanto no Facebook ou no WhatsApp, pessoas de Periquito que vivem os problemas da comunidade e quiserem e tiverem perguntas a serem feitas. E hoje só tivemos o tempo de coletar a pergunta do Gilmar Moreira, de Serraria. O Gilmar, obrigado Gilmar por interagir com a gente aqui no nosso canal Periquito Esporte Notícias. O Gilmar quer saber exatamente o que eu perguntei, por que algumas obras estão paralisadas há muito tempo, o porquê começar várias obras e não começar uma conclui, começa outra conclui, começa outra conclui. E ele quer saber também sobre a rede de esgoto de Serraria, especificamente na rua Palmeiras, em Serraria. O motivo das obras paralisadas, né, ou as obras que se arrastam, a gente até já falou a questão dos convênios. Né? Então, é uma burocracia do país acaba atrasando a conclusão das obras. Eu já até expliquei um pouquinho aqui do que vai executando, vai fiscalizando, vai pagando e vai executando. Então, isso acaba arrastando as obras. Sobre começar várias obras e de uma vez, porque não terminar uma e começar outra, porque, igual eu disse, as obras nossas são frutos de convênio. Então, o que acontece? Os deputados vão indicando emendas parlamentares, o município vai firmando os seus convênios e vai iniciando as obras. Então, a gente tem que aproveitar o momento do país. Se o governo começa a pagar os convênios, então é propício que a gente comece as obras. Então, se não está tendo recurso, obra nenhuma será iniciada. Mas se a gente consegue essa agilidade junto aos nossos deputados, a articulação política do prefeito, é por isso que a gente inicia várias obras. Essa semana mesmo será iniciada também a obra de reforma da Praça de Pedra Corrida e também a retomada da construção do campo de futebol do Assentamento Liberdade. Então, os convênios estão sendo realizados, estão sendo assinados, a prefeitura vai iniciando as obras. E isso, quanto mais obras a gente tiver no município, com certeza será a nossa população mais beneficiada. E recentemente foi concluída também a reforma da Escola de Pedra Corrida. A Escola de Pedra Corrida, a reforma já foi recurso próprio. Então ela foi feita a reforma com 30, 40 dias, que aí é recurso próprio do município, inicia e conclui rápido. Por quê? Porque o município já está com recurso para iniciar essa obra e inicia e paga. Agora, quando é convênio, aí como eu já disse, tem que esperar o recurso vir. Sobre a rede de esgoto da Rua Palmeiras, como é Serraria, eu imagino onde seja, eu não tenho muita convicção. Parece que é onde estava onde estava lá um esgoto a céu aberto, uma coisa assim. A prefeitura já pediu um engenheiro para ir lá, já está realizando um projeto para fazer aquela rede. A gente só vale frisar que essa rede é um problema que já vem bem antigo, né? Então, eu posso até afirmar aqui que o governo que mais realizou construção de redes de esgoto é esse governo, o atual governo. Tanto teve que refazer redes de esgoto de governos anteriores, como fez novos redes de esgoto. Por quê? Porque o Godoy ele não inicia a pavimentação de uma rua se ela não tiver rede. Então, e diga-se de passagem, até a rua tem o mesmo nome, aqui no Periquito também nós temos a Rua Palmeiras, que também precisa de reconstrução de rede de esgoto. E só que essa Rua Palmeiras aqui, do Periquito, nós temos um problema maior ainda, que precisa também de construção de rede de água. E a Copasa, já tivemos conversando muito com a Copasa sobre isso, e aproveitando o gancho, que Rua Palmeiras lá e Rua Palmeiras aqui, nós estamos aguardando esse material da Copasa chegar para eles fazerem a extensão de rede, e a prefeitura também fazer a parte dela de pavimentar essa rua, porque terminando a pavimentação das ruas da chácara, vai ficar só a Rua Palmeiras e uma rua ali do morro da igreja, a matriz, que desce ali próximo à oficina do Pirigante, que vai ficar sem pavimento aqui no Periquito. E todas as demais já foram pavimentadas e na sua grande maioria por essa administração. Então a Rua Palmeiras de Serraria, o engenheiro já esteve lá, o secretário de Meio Ambiente, o Jandaia, já esteve lá, e a prefeitura está aguardando o projeto, porque nós chegar assim, vamos fazer uma vala aqui e colocar
as manilhas ou que sejam os tubos que já vai fazer. Não, tem que fazer o levantamento topográfico para ver o nível de caída, onde é que esse esgoto vai ser jogado, se vai ter uma ET, se vai ter um córrego, onde vai ser jogado. Então tem toda uma questão. E também hoje não se faz nada sem licença ambiental. Então, se tratando principalmente de esgoto, precisa também de licença ambiental. Então tem os trâmites burocráticos para ser realizado. Mas está no planejamento dessa gestão sim, de fazer essa rua lá. Se for o que eu estou pensando, e pelo menos você me deu esse norte aqui, já está em andamento um projeto lá.